Dentro da tua geladeira tem muito frio ou pouco calor? E o que ondulatória tem a ver com frango assado? Tem ímãs no liquidificador? Por que deslizar no gelo é mais fácil que rolar no asfalto? E afinal, que relação tem entre o espelho e o escuro? Complicou? Simplifísica. Será que a física ajuda a entender a vida? A resposta desta e de outras perguntas está na palestra da professora Rita Maria de Almeida, do Instituto de Física da URGS. Todos os meses, o Instituto de Física realiza na Livraria FINAC palestras que visam aproximar a física do nosso cotidiano. Os melhores momentos desses encontros você confere aqui no programa Simplifísica. Eu vou apresentar aqui Física e Biologia porque, na realidade, a gente está resolvendo ou está abordando problemas biológicos usando as técnicas da física. Primeiro, para eu explicar o que é física, para eu explicar como é que a gente faz biologia usando os métodos da física, eu preciso fazer duas coisas. Eu preciso explicar o que é física e o sistema biológico que eu estou querendo abordar. Para eu poder explicar física, eu tenho que fazer a diferença entre o que é física e o que é matemática. Tá? Então, o objetivo agora é tratar do método científico e a modelagem matemática. Então, aqui está escrito o método científico e a modelagem matemática, né? E, realmente, olha, vocês imaginem que o ser humano, como Homo sapiens, existe há uns 250 mil anos, né? E faz 10 mil anos que a gente tem alguma história, né? E faz 500 que a gente começou numa revolução científica que começou a acumular conhecimento. Então, vocês imaginam 250 mil anos e só nos últimos 500 é que o ser humano está acumulando conhecimento em cima do conhecimento. Mas, além do método científico, existe uma coisa que a física faz por excelência, que é modelar matematicamente a natureza. Então, eu estou querendo abordar o que é a matemática, né? O que é a natureza, por que a física, qual é o papel da física nessa história, e aí depois eu vou explicar alguns problemas biológicos que esse método vai ajudar a resolver. A primeira coisa aqui é que eu vou ter o conhecimento. A natureza apresenta algumas regularidades, né? Por exemplo, se eu soltar isso aqui vai cair sempre, né? Aqui sempre vai cair, né? O tempo sempre passa para frente, existem força, massa vezes aceleração, para quem já ouviu, etc. Enfim, a natureza apresenta regularidades que eu acabo apresentando como leis da natureza, e eu quero entender essas leis para compreender a natureza e para manipular a natureza pelo bem do ser humano. Bom, essa aquisição de conhecimento, né? Como é que eu tento fazer qual é o método pelo qual eu consigo adquirir esse conhecimento? Então, a ciência se propõe a encontrar e descrever esses padrões ou regras. E a natureza, a segunda coisa, é um sistema muito complexo. Ela tem não linearidade, quer dizer, se uma coisa funciona aqui, se outra coisa funciona ali, nem sempre, quando eu ligo os dois botões, a solução vai ser a soma das duas separadas. Então, a natureza, em geral, é assim. Quando ela não é assim, ela é muito mais facilmente tratada. Condição crítica, dependência crítica das condições iniciais significa que, se eu errar um pouquinho nas condições iniciais, o resultado, eventualmente, sai muito diferente. A matemática, por outro lado, é uma criação da mente humana. Ela trata de uma estrutura com sintaxe. Sintaxe significa regra. Ela tem regras, mas ela não tem semântica, ela não tem sentido. Eu não preciso inventar regras com sentido. Os números, eles não precisam modelar a natureza, eles não precisam ter nada a ver com a natureza. Basta serem lógicos. Tá? Basta não um contrariar o outro. Ela é um jogo abstrato cuja única imposição é de respeitar a lógica e de ser coerente. Eu vou dar um exemplo. Então, vamos supor que eu estou aqui com um jogo e eu vou dar esses 10 elementos, que é o pau, os ouros, né, quadradinho, triângulo, esses símbolos todos estranhos.
E eu vou dar operações. Essa operação é essa cruzinha com essa voltinha. Então, por exemplo, 2 operações possíveis são que esse triângulo invertido mais o triângulo invertido vai dar o paus. E outro teorema é que eu acabo deduzindo isso daqui a partir se eu tiver todas as regras. Suponha agora que eu tenho uma tabuada dessas regras. Agora, isso aqui são desenhozinhos que eu não sei o que significa. Mas e se eu disser que o paus representa o 0, o triângulo representa o 1, o coração representa o 2, etc., e trocar todas essas coisas, eu fico com essa tabuada. Por que quando eu faço essa transformação maluca aqui, aí as coisas passam a ter sentido? Ah, porque tu sabe que a operação de 1 mais 1 é equivalente a eu pegar uma coisa, botar aqui outra, né? E vira 2 coisas. Eu passo a representar essa ideia completamente abstrata por uma operação absolutamente material do dia a dia. Os matemáticos hoje parecem um pouco fora do mundo, mas é porque eles estão ligando, estão fazendo regras que são só lógica, não é da natureza. É importante para a sociedade eu ter um monte de modelos matemáticos muito bem estudados para, quando um físico vier e souber de um sistema importante na natureza, eu vou lá e já pego aquele modelo que está pronto e faço a decodificação dele. A matemática, primeiro, não necessita da semântica, não trata da descrição da natureza, e a matemática, portanto, não é ciência. A matemática, por outro lado, é uma ferramenta para a descrição da natureza. Esse é o ponto. Se eu fizer dizer que este elemento no sistema matemático significa isso, o número 1 significa uma banana, né? O número 2 vai significar 2 bananas. E quando eu somo, eu vou ter uma dinâmica na matemática que leva desse elemento a esse, e a natureza também leva desse elemento a esse, eu digo que eu mapeei uma coisa bem feita, né? Eu fiz um modelo da natureza e eu vou ter uma modelagem matemática desse sistema natural. Então, um físico tem que saber transformar, os fenômenos ou propriedades dos fenômenos em números. Eu tenho que saber medir. Essa teoria da medida, essa maneira de como é que eu posso propor medidas que façam sentido e como é que eu vou fazer com que essas medidas alimentem um sistema matemático para, então, prever o que vai acontecer com esse sistema, é a arte de fazer física. Qualquer uma das teorias físicas que a gente tem hoje, todas elas obedecem esse tipo de lei. Mas a mecânica quântica também. E a teoria de cordas, também. Isso daí é a base do que a gente sabe. Tá? Bom, e com essa teoria aí, a gente agora está conseguindo entender como é que se deu a expansão do universo, e vamos lá, munidos de inteligência, computadores e aparelhos de medidas, vamos tentar fazer um conhecimento que explique todo o universo. Vocês veem que há 15 bilhões de anos, começou o Big Bang. Tá? 15 bilhões de anos. Há 4,5 bilhões de anos, começou o Sistema Solar. Tá? Há 3,5 bilhões de anos, são os primeiros sinais de fóssil sobre a Terra. Vocês veem que a escala do tempo vem ficando cada vez... Entre esses dois aqui, tem... quanto? 10 bilhões de anos. Entre esses dois aqui, tem... 8 anos. De qualquer maneira, toda vez que a gente pega essa linha do tempo que eu vi de longe, se eu aumentar o detalhe com o tempo, interesse e necessidade, eu vou ter motivação para o resto da vida para estudar. Então, quem estiver interessado em fazer física, biologia, ciência, o que for, não vai faltar trabalho. Eu vou também ter muitas linhas do tempo, não é só do ser humano, e eu vou ter grandes descontinuidades. Eu vou, eventualmente, ter o surgimento de um nível outro de organização, um nível outro de detalhe. Quando a Terra não tinha nada de vida, surge a primeira vida, ela começa a se organizar diferente. Vocês veem que a Terra só tem oxigênio aqui para a gente respirar, porque teve vida.
né? Teve primeiro vida, para depois pegar muito gás carbônico, tirou o gás carbônico daqui, produziu o oxigênio como um dejeto, né? E aí nós agora usamos o oxigênio. Tá? Mas a vida, a nossa superfície é muito diferente da superfície de Marte, porque a gente tem uma quantidade de vida muito mais complexa do que, mesmo que exista, eventualmente, vida em Marte, e tenha existido, ela não chegou ao nível de complexidade das que nós temos agora. A matemática é uma das ferramentas necessárias para eu fazer ciência, ela não é a única, e eu tenho que saber propor modelos. Né? Qualquer cientista que faça bem o seu trabalho é uma pessoa extremamente criativa. Eu tenho que mostrar duas coisas para vocês agora. Eu tenho que mostrar que eu estou querendo tirar a ideia, né, de que sistemas matemáticos, embora formulados simplesmente, são capazes de uma quantidade literalmente infinita de detalhe. Tá? Por quê? Porque, por exemplo, vocês veem que se eu quero modelar alguma coisa na natureza que é complicada, eu quero te dizer que, embora tenha todo esse detalhe, eu consigo escrever numa equação suficientemente sucinta para que eu ache que eu tenho mais, né, que essa informação está armazenada nessa equação. Quando eu a resolver, eu vou desdobrar, eu vou dar origem a essas informações todas. Né? Então, isso que eu vou modelar. Então, por exemplo, se eu pego essa figura aqui, ela é feita no computador. Ela é feita com uma equaçãozinha que significa assim: o valor do z agora é igual ao valor do z ao quadrado antigamente, mais uma constante. Aí eu consigo um calor. Aí eu vou de novo. Pego o novo valor. O valor do z agora é o valor do z quadrado mais a mesma constante. O valor do z agora é o antigo, né? E eu vou iterando. Eu sempre uso o valor que eu recém calculei e boto de novo como z quadrado mais c. E c calculei, z ao quadrado mais 6. Só que, em vez de usar qualquer z, eu uso um z que é um número complexo. Aquele, alguns de vocês sabem, né? Então, aqui assim eu vou ter um plano complexo, e por aqui assim eu vou ter o zero do plano complexo, e eu faço o seguinte: eu conto quantas vezes eu tenho que fazer z quadrado mais c, calculo. Ponho de novo, z quadrado mais c, calculo. Né? Quantas vezes eu tenho que fazer para que isso vá para o infinito, para que esse z fique muito longe desse zero. Se for 1, se ele nunca sair, eu pinto de preto. Se ele levar 2 passinhos, eu pinto de branco. Se ele levar 10 passinhos, eu pinto de amarelo. E assim eu faço um código de cores. E vocês veem que aqui assim acaba, ó, nesse detalhezinho aqui, ó, que está entre essas coisinhas aqui, que está entre lá, sei lá em que detalhe estaria aparecendo, aparece a figura de novo. Isso significa que, se eu entrar aqui de novo, isso daqui vai a infinito. Além da beleza desses quadros, o que a gente pode concluir, então? É que existem modelos matemáticos que são simples, mas eles desdobram-se em panoramas complexos. Então, o fato de olhar para a natureza e ela ser simples, e ela ser complexa, não quer dizer que não tem uma lei simples por trás. Agora, eu vou fazer uma outra coisa, eu vou fazer o contrário. Eu vou mostrar que eu vou olhar para um sistema que é muito complicado, mas que ele vira simples quando eu olho o grande. Tá? Olha isso aqui. Ó. Eu tenho um gás ideal, e aqui estão as moléculas do gás. E é mais ou menos assim que ele faz. Porque essas bolinhas estão andando por aqui, essa energia que elas têm de estar, né, energia cinética, energia do movimento que elas têm aqui, acaba fazendo elas estão andando. Cada vez que uma bate aqui, ela empurra isso para cima, que não vai para, né, não é jogado para fora, porque tem um pezinho segurando ele ali. Então, mesmo eventos que parecem aleatórios apresentam uma ordem bem definida quando são considerados em grandes números. Mas é a vida, né? Porque tudo o que eu estou dizendo é que é a vida que eu quero modelar. Tá? Então, vamos começar a fazer as primeiras perguntas. Primeiro, seria possível modelar a vida? Né? Em primeiro lugar, vida não é uma coisa, não é um objeto. Eu vou ter muitas escalas interagindo.
em todo caso, em todas elas valem aquelas leis da física. Eu vou mostrar agora um filminho que é feito pela Universidade de Harvard. Isso daqui é por fora da célula. E a célula está se aderindo aqui. Ó. Isso daqui é uma outra membrana e essas coisas estão se aderindo. Olha as coisas que estão... Isso aqui é a membrana celular. Ela se mexe desse jeito mesmo. Então, as coisas podem andar. Isso aqui é por dentro da célula. Então, aí tu vai ter as várias... olha, aqui, as várias proteínas que estão andando por lá. Vocês vem coisa melhor. Isso aqui é o citoesqueleto da célula, que vai entrando por ali. Está vendo? E agora, ele daqui a um pouco vai... Olha como é que ele se forma. Ele se forma assim, isso é a actina. Tá? Ela vai se formando... Como é que ela sabe que ela tem que ir lá? É carga elétrica. Isso aqui está dentro da água, é carga elétrica. Agora, olha lá, essa dali muda as cargas elétricas, separa aqui e aí tudo desmonta. Essa daqui agora está se montando, é um microtúbulo. Tá? Olha, aqui ele está desmontando. E cada uma das células é isso que está acontecendo de vocês. Olha aqui, isso aqui. É tudo porque o cara... Parece que o cara está andando, né? Mas isso gruda uma carga elétrica, repele, ele torce, aí gruda outra coisinha, torce, aí quando ele gruda ali, assim ela vai andando. Tá? As proteínas que são feitas isso daqui são muito específicas, mas elas foram selecionadas durante 3 bilhões e meio de anos. Lembrem disso. Aqui formou um complexo de proteína, né, que vai fazendo aqui. Isso aqui provavelmente é uma mitocôndria. Né? Aqui, de novo, ela está... ela aqui largou uma coisinha lá para dentro. Ele está largando coisas lá para dentro do núcleo. Aqui ele está andando de novo. Dentro da célula não é importante a gravidade. Né? Então, ele pode andar para cima, para baixo, de cabeça para baixo, como quiser. Isso daqui está formando algumas vesículas que agora a vesícula chega na membrana, se abre assim e joga todas essas coisas para fora da célula. E isso aqui são moléculas, essa membrana que está acontecendo das moléculas, e ela tem água por fora, tem água do outro lado, mas entre ela ela tira toda a água, ela não gosta de água ali dentro. E agora está lá o macrófago que está andando, grudado, é um glóbulo branco, ele está grudado na parede do sangue, e agora ele entrou lá para dentro, ele está sendo chamado provavelmente por alguma infecção. Eu tenho um outro filmezinho agora, para a gente ter uma noção do que é a proteína. Então, as proteínas são formadas por esses aminoácidos aqui. Eles têm hidrogênio, o grupo amina, uma rede aqui, e aqui tem carbono. Eu tenho 20 tipos de aminoácidos, são esses daqui. Vocês vão se notando que eu tenho, primeiro, átomos, depois eu tenho moléculas, depois eu tenho moléculas de moléculas, vamos dizer assim, né? Estruturas maiores, e aqui não está nem mais desenhando os átomos, mas é uma molécula de proteína. E isso é uma das pequenininhas que apareceu lá dentro da célula. E cada uma dessas aqui, muito poucos aminoácidos eu posso trocar sem tornar a proteína não efetiva. A célula, na realidade, é esse processo em que eu vou ter um estado da célula que depende das proteínas que estão presentes. Mas as proteínas que estão presentes são construídas pelos próprios estados que a célula está fazendo. Dizer, é uma coisa, a célula se autoproduz, a vida gera vida. Tudo isso vai ser altamente não linear, vai depender muito de condições iniciais, vão respeitar as leis da física, e eu não vou conseguir dizer, olha o perfil da célula, o estado que a célula é aquele que ela ri um pouquinho, só chora um pouquinho para lá. Então, eu vou ter que representar com números. Eu vou ter que fazer medidas, resolver equações, que, na realidade, não resolve mais na mão, mas resolve no computador e faz o que a gente chama de simulação computacional. Aqui, vocês veem que, embora cada uma das células vai ser diferente, eu vou ter diferentes... além daquela complicação toda que tem lá dentro da célula, eu ainda tenho a complicação de que as células podem estar em estados diferentes e podem formar tecidos diferentes. Esses diversos tecidos vão formar órgãos diferentes, e esses órgãos vão formar corpos. Então,
Na realidade, além da vida ser muito complicada, de começar lá no átomo e vir até o corpo, ainda eu não consigo tratar só o corpo, porque, às vezes, uma célula lá da adrenalina acaba mudando o hormônio que está no sangue, que vai mudar o estado da célula lá. Quer dizer, todas essas escalas vão estar interagindo entre si. Todas as interações seguem as leis da física, mas, para eu resolver, eu tenho que usar outros métodos, além daqueles que a gente vai resolver, que são simulações. Você assistiu à palestra Por que a Física Ajuda a Entender a Vida? Da professora Rita Maria de Almeida. Obrigada pela companhia e até a próxima!